Foi encontrado um corpo pela Polícia Militar, um corpo feminino, com esganadura na verdade com enforcamento, usado um cadarço, e as investigações iniciaram aqui pelo DHPP após o acionamento. Na sequência dessas diligências, o veículo da vítima foi encontrado. Nesse veículo nós colhemos alguns materiais que nos levaram a crer que existia um casal, tanto materiais quanto imagens, que havia um casal dispensado, né, deixado aquele veículo em determinado lugar. Um dos indivíduos, né, do casal, o sexo masculino, foi identificado, foi representado pela prisão temporária inicialmente desse indivíduo, chamado João Paulo. Indivíduo esse com diversas passagens pela polícia, diversas passagens por roubo, por furto, por tráfico, por homicídio. Indivíduo este com medida cautelar que deveria estar preso, mas não estava sim cometendo outro gravíssimo crime. Esse indivíduo foi detido, foi preso por força de prisão temporária. A partir daí, as investigações seguiram com as equipes do DHPP e conseguimos a identificação de outros indivíduos que também participaram do crime e chegamos à participação, à autoria, na verdade, né, como mandante, a senhora Fernanda Fázio, que era a companheira da senhora Fernanda Bonin. Foi também representado pela prisão temporária da senhora Fernanda Fázio. Foi entendido pelo Ministério Público que tratava-se de prisão preventiva, representado pela prisão preventiva. Então foi decretada a prisão preventiva da senhora Fernanda Fázio, do senhor João Paulo Borquim, ainda prisão temporária, do senhor Rosenberg Joaquim de Santana, prisão preventiva, do senhor Ivo Rezende dos Santos, também prisão preventiva. Esses estão sendo procurados ainda. Existe a participação de mais uma mulher, que deixou também o veículo, juntamente com o João Paulo, no local onde o veículo foi encontrado, que também está sob investigação. Sobre ela também pesará um mandado de prisão temporária, provavelmente. Aqui os delegados responsáveis pelo caso, estamos à disposição para as perguntas. Em algum momento a Fernanda Fázio admitiu, ela confessou que ela é a mandante do crime? Não, no primeiro momento ela foi ouvida aqui como testemunha, deu algumas características do que ocorreu no dia. Um fato importante é que nós tomamos conhecimento que ela ligou para Fernanda Bonin dizendo que o veículo dela estava quebrado, com problema mecânico, e para Fernanda Bonin se dirigir até ela, só que esse encontro nunca ocorreu, e daí iniciou-se a dinâmica do crime. O que levou as investigações a entenderem que a Fernanda, a atual companheira da vítima, é a mandante do crime? Há várias características do que foi falado, tanto pelo João Paulo, quanto pela coleta de informações, pelas conversas de telefone celular. Então, o círculo se fechou em cima dela e a materialidade também para que ela fosse a mandante. E por quê? A gente ainda não tem essa resposta. Ela, no momento que ela foi presa hoje, acompanhada de advogados, ela preferiu se calar, só falar em juízo, mas nós vamos chegar à conclusão do motivo pelo qual esse crime foi cometido por ela. Existe uma suspeita de ocupação? A gente acredita, pode ser, né, segundo os investigadores levantaram, o presidente do inquérito e toda a equipe, que pode ser por conta de seguro ou por conta do relacionamento que tinha já terminado e ela possivelmente estava se relacionando com outra pessoa, havia recebido convite para mudar do país, para lecionar em outros locais, em outros países. Então ainda nós estamos apurando essas circunstâncias. Participação do Rosenberg e do Ivo no crime? Existe a participação do Rosenberg. Rosenberg é um indivíduo também com diversas passagens pela polícia. Indivíduo este que foi contatado pela Fernanda Fázio para organizar toda essa dinâmica do crime e aí sim chamar o João, a outra mulher que nós estamos pedindo a prisão. Então houve participação ativa do Rosenberg também no crime. O Rosenberg e o Ivo seriam os executores? Seriam os executores, no caso seriam os executores, tanto ele quanto o Ivo, e o João se esquiva também, mas a gente acredita que ele também seja um dos executores. Chegou a ser divulgado que teria sido por ciúme, só que elas não tinham mais um relacionamento, isso já foi descartado? Não foi descartado, elas não tinham um relacionamento, mas por parte de uma, da Fernanda Fázio, pode ser que
ainda ela gostava da senhora Fernanda Bonin e por ciúme pode ter sido a motivação desse crime. Foi levantado o valor do seguro? Valor do seguro? Desculpa. Valor do seguro? Acho que Aproximadamente 500 mil, 400 mil em reais. torno de 400 a 500 mil reais, valor de seguro. Seguro de vida. Delegado, Pois não. se entregou? Não, nós fizemos diligências no intuito de localizá-la, localizamos ela num determinado local. Quando encontramos, as equipes do DHPP encontraram ela em determinado local, conseguimos fazer o cerco e que ela saísse e se entregasse à polícia. Esse local era o escritório dos advogados? Era o escritório de advogados. Ela tinha demonstrado um interesse em se apresentar ou não? Até então não tinha mostrado interesse em se apresentar. Foi de fato as diligências que levaram até o local onde ela estava. No primeiro depoimento, os senhores chegaram a desconfiar que ela seria a mandante ou ela mudou muito a... Não falou ainda na segunda vez, mas vocês chegaram a desconfiar? Desde o princípio, a experiência dos policiais levou à desconfiança, à suspeita de que ela pudesse ter a participação. Por isso a oitiva dela, inicialmente, para ver se numa segunda oitiva ela entraria em contradição. Então, existia essa suspeita, sim. Ela já era tratada como uma das possíveis autoras ou mandantes do crime. E a relação dos investigados com ela, os vizinhos, com ela, como... O Rosenberg era pessoa próxima a ela, era uma espécie de faz-tudo para ela, mas também, aparentemente, todos ali que participavam do crime tinham envolvimento com entorpecentes, e esse Rosenberg especificamente tinha ativamente um relacionamento de conversas com a senhora Fernanda Fazio. Existe suspeita de quem foi o autor do assassinato? Olha, possivelmente o Rosenberg tenha participado, o Ivo tenha participado, essa mulher que nós estamos ainda aqui por questões aí de investigação, nós não vamos divulgar o nome, mas possivelmente ela também e possivelmente o João também. Isso ainda está sendo apurado, mas o Rosenberg com certeza e o Ivo também. Delegado, dentro do carro que o João e a mulher abandonaram, foi encontrada uma faca. Foi encontrada uma faca e um telefone celular sem chip. Isso. Agora, a única lesão encontrada no corpo da Fernanda Bonin foi a marca de enforcamento. De enforcamento. Né? Enforcamento. Ela não tem nenhum outro, ela não foi esfaqueada, nada. Nós estamos ainda, a princípio não, mas nós estamos aguardando o laudo conclusivo, que é a prova técnica para que possamos afirmar com certeza, mas possivelmente não. No primeiro momento, somente o cadastro. Outra coisa, no entorno dela, vocês ouviram o entorno dela, ela tinha um temperamento impulsivo, relatos de brigas dela com a ex-companheira, vocês chegaram a essa investigação? Essa parte... Na verdade, falando no microfone. Pode vir mais para cá. Fernando Moisés Eliano. Fernando Moisés Eliano. Na verdade, no curso da investigação foram ouvidos muitos familiares da vítima, algumas testemunhas, e deixaram alguns pontos claros, talvez de uma relação um tanto quanto possessiva dela, um inconformismo por não ter terminado, pelo término do relacionamento. Esses pontos ainda estão sendo apurados, mas é isso. Fernando, tem algumas, por exemplo, quem gerou as crianças de discriminação artificial? Eu acho que é um detalhe muito importante nessa história. Quantas pessoas participaram da ação hoje na ponta da polícia e quantas estão presas? As crianças foram geradas pela investigada, pela Fernanda Fazio. São 5 pessoas envolvidas, até então 2 presas. Doutor, no momento da prisão, ele chegou a contar algum detalhe, confirmando aquilo que a gente já sabia, de que o carro teria o carro estaria quebrado, ela foi para cá, a Fazio estaria mesmo na cena do crime? A questão do carro, há um laudo pericial que já contradiz a versão dela. O que ele diz em declaração, obviamente ele abriu alguns pontos, tanto que foi possível aí identificar outros investigados, mas a questão toda aí a gente ainda está tentando encaixar, porque ele mesmo não conta toda a verdade. O carro dela não quebrou, é isso? O carro dela não quebrou? Não, o laudo pericial... O laudo pericial contraria isso. Só para entender a hora de quem chamou quem, a Fernanda chamou o Rosenberg, o Rosenberg copiou o João. Essa ordem toda, diante dessa quantidade de 5 envolvidos, ela ainda está sendo bem específica. Isso está sendo apurado para a gente poder delimitar exatamente. Ela pagou algum valor, ofereceu algum valor para contratar esses assassinos?
Então, isso a gente ainda vai apurar, com certeza deve ter pago alguma coisa, mas eu ainda estou aguardando algumas informações quanto a sigilo bancário. Mas de acordo com o que vocês têm... Outra pessoa, a gente tem esse grau de detalhe ou não? Não tem esse grau de detalhe, mas foram mensagens recentes que foram apagadas ali no celular da própria Fernanda, a veterinária ex-companheira da professora Fernanda Bonin. Tanto é que ela voltou para um segundo depoimento já acompanhada de uma advogada. Ela que no domingo à noite tentou o contato com a Fernanda Bonin. A Fernanda Bonin não foi em encontro, porque na verdade foi sequestrada e morta. E no dia se inicia um homicídio, por isso está no DHPP. Foi nesta rua de Interlagos, na zona sul de São Paulo, que a polícia encontrou o carro da professora Fernanda Bonin. A investigação conduzida pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já sabe que o veículo foi deixado no local na noite de segunda-feira, no mesmo dia em que o corpo da vítima foi localizado a menos de 1 quilômetro dali. Segundo a polícia, o carro foi abandonado por 2 pessoas, por volta das 9 da noite. O Brasil Gente conversou com um morador da região que estranhou o fato do veículo estar parado no mesmo ponto há dias. Foi ele quem resolveu acionar a polícia. Já estava meio desconfiado, mas eu não estava a par da situação que tinha acontecido, né, com a pessoa, e aí eu não juntei uma coisa com outra, mas depois, conforme foi passando o tempo, né, conhecimento aqui, a vizinhança foi falando o que tinha acontecido. Eu falei, será que não é esse carro não? Porque é uma Tucson, né? Aí um rapaz que mora na rua de baixo é a Polícia Civil, eu comentei com ele, ele falou, então eu vou ver se é esse carro aí mesmo, né? Aí ele bateu, conversou com os companheiros dele lá, descobriu o que era, ele veio aqui me avisar e falou, não, realmente é o carro sim, ó. Peritos do Instituto de Criminalística e do Grupo Especializado em Assessoramento de Local de Crime, o GEACRIM, foram direcionados para a região. O carro da professora passou por uma perícia detalhada. Os investigadores colheram material que pode revelar possíveis digitais e DNA dos suspeitos. Joel, o carro de Fernanda ficou parado exatamente nesse ponto da rua durante toda a semana. Após a perícia minuciosa, os investigadores encontraram dentro do veículo uma garrafa de água, uma lata de refrigerante e um celular sem chip. O aparelho, muito provavelmente, pertencia à vítima e estava desaparecido. Dentro do carro, a polícia ainda encontrou uma faca. A investigação agora apura se a arma foi usada para render e ameaçar a professora. Fernanda Bonin tinha 42 anos. Ela saiu de casa no bairro do Jaguaré na noite do dia 27 de abril. A vítima usava um casaco por cima do pijama e mexia no celular dentro do elevador. Fernanda saiu para socorrer a ex-companheira que havia relatado um problema mecânico no carro, enquanto estava a caminho da casa da vítima para deixar os 2 filhos, que as duas tiveram durante o relacionamento de aproximadamente 8 anos. Para a polícia, nesse percurso, a professora foi arrebatada. A ex-companheira de Fernanda foi levada ao DHPP para prestar um novo depoimento. A mulher chegou ao palácio da polícia sem falar com a imprensa. Fernanda, você gostaria de declarar alguma coisa, Fernanda? Não. Ela foi ouvida na condição de testemunha, pela proximidade que tinha com a vítima. Em um depoimento longo que se arrastou pela noite, a ex-companheira reafirmou que o carro dela havia sofrido uma pane, mas que depois do contato que fez com a professora, o veículo voltou a funcionar. Segundo a mulher, as duas não chegaram a se encontrar naquela noite. O carro da ex-companheira também vai passar por perícia. A polícia já solicitou a quebra do sigilo bancário e telefônico da vítima, na tentativa de esclarecer o crime. O corpo da professora foi encontrado em uma região de mata perto do Rio Pinheiros, a cerca de 700 metros do local onde o carro foi localizado. A vítima apresentava sinais de estrangulamento e estava com um cadastro enrolado no pescoço. Olha, pessoal, a Polícia Militar aqui de São Paulo prendeu neste domingo mais um suspeito de participação no assassinato da professora de matemática Fernanda Bonin. Ela foi encontrada morta no mês passado. Este último homem que foi preso era vizinho da ex-mulher da vítima, a veterinária Fernanda Fázio, apontada pela Polícia Civil como a mandante do crime. O criminoso preso é suspeito de ter matado a professora Fernanda Bonin. Rosenberg Joaquim Santana foi encontrado depois de um telefonema para o Disque Denúncia. A polícia militar foi até o bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo, e encontrou o suspeito em casa. Rosenberg estava dormindo. O acordamos e, ao ser indagado aí, o Rosenberg, de pronto, ele já admitiu aí
a participação no homicídio. As investigações do DHPP concluíram que Rosenberg era uma espécie de faz-tudo para a veterinária, companheira da professora. Quando ela planejou todo o crime, ela convidou Rosenberg para participar e incumbiu ele de conseguir outras pessoas para participar da ação. Ele era procurado por tráfico de drogas e também por homicídio, foragido da polícia. Até agora, das 5 pessoas envolvidas no assassinato, 3 estão presas. A ex-companheira da vítima, a veterinária Fernanda Fázio, apontada como mandante do crime, João Paulo Boruin, suspeito que aparece dirigindo o carro da professora no dia do crime. E agora Rosenberg Santana, que segundo as investigações, atuava como um faz-tudo de Fernanda Loureiro Fázio, ex-companheira da vítima. 2 pessoas ainda são procuradas, Ivo Rezende dos Santos, outro suspeito de matar a vítima, e uma mulher, que aparece nas imagens quando o carro da professora é abandonado. Fernanda Bonin foi assassinada em 27 de abril, depois de sair de casa no Jaguaré para encontrar a ex-companheira. Câmeras de segurança do prédio onde a professora morava gravaram imagens dela. Fernanda aparece no elevador do prédio e em seguida deixando o condomínio. De acordo com o primeiro depoimento da ex-companheira, Fernanda Bonin havia deixado o apartamento para socorrê-la na zona oeste da cidade. A suspeita contou à polícia que ligou para a professora pedindo ajuda, porque o carro que ela estava tinha parado com problemas mecânicos. Segundo ele, eles abordaram ela próximo à Marginal, trouxeram ela dentro do carro, ele dirigiu, falou que ela estava com vida ainda. Quando chegou ali nas imediações de Interlagos, ali que aconteceu o homicídio. No dia seguinte, o corpo da professora foi encontrado em um terreno baldio, próximo ao autódromo de Interlagos. A companheira dela foi ouvida 2 vezes no DHPP e no dia 9 de maio foi presa, apontada pela polícia como mandante do crime. Inclusive, pelo depoimento, seria com ela presenciou o arrebatamento. É isso que eu ia perguntar, ela estava lá quando a ex-companheira foi... Sim. E provavelmente na hora que ela vê que é arrebatada, ela sai com o carro e vai até o apartamento dela para fazer toda a questão do álibi. Fernanda, você gostaria de declarar alguma coisa, Fernanda? O que aconteceu com ela? Tia. Qual foi a última mensagem dela? Consegue?